Bom dia, irmãos, a graça e paz. Eu vou compartilhar sobre o seminário Santuário de Deus Sois Vós, que está na TV por assinatura, né? Vai na lupinha lá e entra na mensagem 5. E fez eu viajar pela Bíblia, né? Porque as mensagens deixam a gente assim cada vez mais inteirado com a palavra, né? O objetivo maior das mensagens é nos levar para a palavra. Então, lá, eu vou falar para os irmãos, se quiserem anotar, para depois conferir lá, né? 1 Coríntios 6, 17 e 20, Romanos 7, 18, Gálatas 5, 19, Romanos 8, 5, Hebreus 10, 25, Mateus 16, 24, Êxodo 27, 20 e Gênesis 2, 7. E essa mensagem falou muito comigo, até me fez assim relembrar de quando eu me casei, porque ele começa contando, fazendo uma analogia, né, de um homem que era necessitado, estava dificuldade financeira, e ele não tinha onde morar, não tinha onde colocar a família, e aí aconteceu isso comigo. Eu fui, assim, quando eu casei, eu fui morar com a minha sogra. Era uma casa pequena, a gente dormia no sofá da sala, então era uma coisa assim muito ruim, né? E um amigo do meu ex-marido nos deu uma casa, ele falou assim: se vocês quiserem morar no fundo da minha construção lá, tem uma casinha lá no fundo, é pequenininha, mas dá para vocês dois, tá? Pelo menos melhor do que ficar na sogra, né? Daí nós fomos lá, a hora que nós abrimos lá, a construção já era uma sujeira, um horror, porque nunca vi um horror. Agora, depois, a casa no fundo, a hora que nós abrimos, eu queria cair de costas, porque tinha roupa velha, telha de aranha, barata, rato, tinha tudo que tinha. O chão não podia nem enxergar, não enxergava o chão. E nós começamos a limpar, né? Eu falei, nossa, mas esse chão que deve ter alguma coisa. E eu comecei a lavar o chão, tinha um desenho lindo no chão, não dava nem para ver, de tão imundo que estava. Então, é a nossa condição, né, irmãos? Que nós somos casa de Deus. E nós, quando nós não temos Jesus, como nós não reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, esses bichos, assim, a bicharada toma conta da gente, né? E a gente nunca age pelo Espírito de Deus, porque a gente não tem ainda. Porque lá em Gênesis, quando Deus formou o homem, né? Deus formou tudo, né? Depois ele foi formar o homem do pó da terra. E ele soprou nas narinas do homem o espírito humano, né? Que daí veio a alma vivente, né? Que formou a alma vivente. Então, o Espírito de Deus não habitava na gente. Ele falou assim: eu vou colocar vocês no Éden, vocês vão ter que alimentar da árvore da vida, que é Cristo, e não do conhecimento do bem e do mal. E daí o homem desobedeceu, todo mundo já sabe, né? Que daí veio o pecado. O pecado nós não foi comer da árvore, é a desobediência a Deus. É uma analogia também, né? Porque a árvore significava o quê? Do conhecimento do bem e do mal, era de Deus também. Só que Deus não queria que a gente tivesse esse conhecimento do bem e do mal, porque daí a gente ia ser mal. A gente não ia comer de Cristo e crescer na vida de Cristo e ser como Deus, porque Deus fala assim, que a gente seria imagem e semelhança, Então, Deus não habitava na gente. Daí aconteceu tudo que vocês já sabem, né? Daí Jesus veio, né? Para nos limpar. Ele entrar na nossa casa, através da gente reconhecer Ele, for batizado, Ele entra na nossa casa e Ele se une ao nosso espírito humano, né? E vai nos limpando, vai tirando toda essa bicharada de dentro da gente, mas com a nossa permissão, com a nossa cooperação, né? Se nós não cooperarmos com Deus, Ele não vai nos limpar. Na realidade, assim, de fato, quando Cristo morreu, Ele já limpou a gente. Só que o nosso espírito humano ainda quer se sobressair, a nossa alma ainda quer comandar o nosso ser, né? Quer, assim, ter razão, as emoções sempre fluem, né? Quando alguém briga com a gente, fala mal da gente, qualquer coisa assim, então flui. Então, Cristo quer o quê? Que a gente se negue, porque na palavra está escrito assim: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios 6, do 17 ao 20. Mas aquele que se une ao Senhor
é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E eu gostaria que os irmãos repetissem, por favor. Acaso, fala, eu não sei que o meu corpo é santuário do Espírito Santo, que está em mim, o qual eu tenho da parte de Deus, e que eu não sou de mim mesmo, porque eu fui comprada por preço. Agora, pois, eu tenho que glorificar a Deus no meu corpo. Então, é isso que a gente tem que fazer, irmãos, é negar nós mesmos para que o Espírito de Deus se manifeste na nossa alma e manda a bicharada embora. Então, a gente tem que negar tudo o que a gente tem e se viver por Deus, né? Que a gente é santuário, é casa de Deus. É como aquela casa que eu falei que estava cheia de bicho. Mas, às vezes, a gente gosta da bicharada, né? Chama a baratinha, ó, baratinha, vem aqui comer os cupim aqui que estão comendo meu guarda-roupa. A gente chama os bichos para dentro da gente, porque a gente não age conforme o Deus deixou aqui para a gente agir, né? Porque Jesus é o nosso modelo, e a gente não age como Ele, não expressa como Ele, não, é porque a gente tem que ser expressão dele nessa terra, né, irmãos? E a gente não faz isso, né? E a gente tem que se negar, né? Para a gente, né, para Deus ser o comandante dessa terra e todo mundo ver Jesus em nossas vidas. Amém?